Particularmente, eu gosto de trabalhar com temas, com série de estudo nos cultos de terça-feira. Vez por outra, a gente traz um estudo avulso de algum assunto que a gente precise passar para a igreja. E desta feita nós vamos tratar de um assunto extremamente importante. Aliás, não tem nada na Bíblia que não seja importante. Tudo na palavra de Deus é importante. Eu gosto de falar sobre Jesus e os seus ensinos. E hoje eu vou trazer aqui um dos discursos de Jesus em Mateus. No evangelho que escreveu São Mateus, Jesus proferiu 5 discursos. O mais conhecido deles é o Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte. Todos conhecem o Sermão do Monte. Mas não é hoje que nós vamos esmiuçar o Sermão do Monte. Dos 5 discursos de Jesus, o primeiro, como eu disse, foi o Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, que está em Mateus, capítulos 5 e 7. O segundo discurso de Jesus está em Mateus 10, denominado a missão do reino, que pode ser também a missão da igreja. O terceiro discurso de Jesus está em Mateus 13, denominado as parábolas do reino, as comparações que Jesus faz com o reino de Deus. Interessante também de estudar. O quarto discurso de Jesus está em Mateus 18, o caráter e a autoridade da igreja. E o quinto discurso de Jesus, como não poderia deixar de ser, está em Mateus 24 e 25, denominado o julgamento do reino. Em Mateus foram estes os discursos de Jesus. Em cada um dos evangelhos, nós vamos observar alguns discursos específicos de Jesus. E nós vamos começar aqui por Mateus, mais especificamente a missão do reino, ou a missão da igreja. Tudo que Jesus falou, tudo que ele disse, diferentemente de todos nós, é de suma importância para todos, crentes e pecadores. Mas muito mais importante é para os seus discípulos. Porque se nós formos analisar literalmente, ao pé da letra, o primeiro discurso de Jesus, e eu o estudo não será sobre isso, são princípios, normas de conduta, ética, de como os participantes do reino devem viver. Eu estou achando esse som que pode ser melhorado. Ele está meio xoxinho. Vê se consegue melhorar aí, Vitor. Então, é de suma importância para todos nós.
uma vez que Jesus falou de princípios que deveriam serem observados, se você pegar o Salmo 15 e comparar com Mateus 5, você vai ver coisas semelhantes dos cidadãos do reino. Características iguais, éticas parecidas. Então, Jesus está seguindo um modelo do Velho Testamento. Nem é Velho Testamento. Nesse caso é da Taná. Porque a Bíblia hebraica é dividida entre Torá, que são os 5 primeiros livros, e a Taná, que são os demais livros. Então ali tem princípios. Jesus chega e estabelece princípios, porque o judaísmo, que era a religião reinante, ela tinha princípios estabelecidos pela Torá e pelos sábios do Talmud. Aliás, eles valorizavam, em certas circunstâncias, mais os princípios talmúdicos, que era uma análise da Torá, do que a própria Torá. Se não, vejam, só sobre a guarda do sábado, os sábios estabeleceram 600 regras sobre como guardar o sábado. Imagina eu e você vivendo num período deste, sendo judeus e sabendo que a gente, quando chegasse no dia do sábado, nós tínhamos em torno de 600 regras para a gente obedecer. E a quebra de qualquer uma delas, que era uma tradição dos sábios, já incorria em disciplina social. Disciplina por aquela família, disciplina por aquela casa. Então isso é importante quando a gente passa a observar, passa a estudar, passa a meditar naquilo que Jesus falou. Porque Jesus estava, a partir dali, separando o que é judaísmo e o que é cristianismo. Nós não temos nada a ver com judaísmo. Aliás, nós não temos nada contra o judaísmo. Isso foi feito para os judeus. O nosso negócio é com Jesus e os seus princípios. E nós devemos estar atento àquilo que ele falou. Ora, se nós somos cristãos, seguidores de Jesus, nós temos que seguir os ensinos de Jesus. Pega um adepto de qualquer outra religião e diz para ele seguir a Bíblia. Ele tem um livro lá que ele sabe de cor e salteado o que ele deve fazer, o que ele não deve fazer, o que ele deve falar, o que ele não deve falar. Esse livro, segundo os seus adeptos, foi escrito pelo fundador daquela religião. E por que com nós tem que ser diferente? Porque nós tem que ser tão livre como nós queremos ser. Nós temos princípios para serem seguidos. E muitas vezes nós falhamos porque não conhecemos esses princípios. Uma vez que Jesus falou de princípios que deveriam serem observados por todos aqueles que viessem a fazer parte da igreja, da sua igreja. Hoje nós vamos estudar o segundo discurso de Jesus sobre
a missão do reino, que está lá em São Mateus, capítulo 10. E Jesus, ele não deixa ninguém enganado, Jesus não pega ninguém pela emoção. A forma de Jesus falar era calma, porém com autoridade, era audível, ninguém tinha problema de não entender Jesus. De maneira que todos aqueles que foram ministrados, que receberam seus ensinos, insistiam em estar aonde ele estava, porque aquelas palavras calavam no seu coração, aquelas palavras falavam de coisas que eles nunca tinham ouvido na sinagoga, porque Jesus não vem com um monte de regras, Jesus não vem com tradições, ele só estabelece princípios, e às vezes alguns desses princípios são tão difíceis da gente praticar, que só a misericórdia de Deus. Então vamos aqui no nosso segundo discurso de Jesus, vamos aprender aqui algumas coisas que são importantes para mim e para você. Jesus começa a primeira parte do seu discurso dizendo: tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus poder sobre espíritos imundos para os expelir, e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, o nome dos 12 apóstolos são estes: Simão, por sobrenome Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, e Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Esta escritura não fica restrita a esses 12 homens. Aliás, um dia desse, eu ouvi alguém dizer assim, para um outro crente, obreiro: você sabe o nome? Você sabe o nome dos 12 apóstolos? Ele deu uma engasgada assim, falou: mais ou menos. Então fala aí, pelo menos uns 6. Olha, com dificuldade. Eu fiquei de longe, ainda bem que não perguntou para mim, porque eu devia saber uns 7, 8. Talvez eu esquecesse algum. E ele dizia assim, interessante, a gente torce para os times de futebol e sabe de quais salteados titulares os reserva, o nome do técnico, e se vacilar, sabe até a escalação do time adversário. Não é um fato isso? A gente sabe. A gente vê crianças identificando os times de futebol pelos estádios. Coisa impressionante. É só falar o nome do time, ele já sabe qual é o estádio daquele time. E nós deveríamos nos preocuparmos, e a escola bíblica dominical é o local ideal para ensinar nossas crianças sobre estas coisas, esses princípios, porque uma vez ensinado para a criança, ele nunca mais esquece.
aquilo fica gravado no coração, fica gravado na mente. E assim a gente tem que fazer com toda a igreja. Porque dia de ensino bíblico é o dia de nós aprendermos de entendermos determinada princípio que Jesus ensinou, como esse que nós vamos aprender. O que é que nós aprendemos aqui com esses 4 versículos? Qual é a lição que fica para nós desses 4 versículos? Primeiramente, aprendemos que todos nós somos discípulos e que só existe um mestre que é Jesus. O que é que nós aprendemos aqui? Jesus chamou os seus discípulos. O que é que nós somos de Jesus? Nós somos discípulos. Só existe um mestre, independente do cargo que nós ocupamos na casa de Deus, que nós ocupamos no ministério. Todos nós, do novo convertido, até o irmão que tem 150 anos na igreja, ele é discípulo de Jesus. Ele pode ter o cargo que for apóstolo, bispo, papa não tem, né? Ele pode ser o que for, ele vai continuar sendo discípulo de Jesus. E é isso que nós precisamos saber, é isso que nós precisamos aprender. Quando nós lemos esse primeiro texto, tendo chamado os seus discípulos, seus 12 discípulos, 12 porque Jesus estava iniciando, mas já passaram 2022 anos. Vamos imaginar que foi no ano primeiro. Já passaram 2022 anos. Quantos milhões de discípulos já foram chamados por Jesus? Que é a segunda coisa que nós aprendemos. Discípulo não se oferece para ser discípulo. Senão Jesus tinha chamado todos os pescadores que estavam às margens do mar da Galileia. Senão Jesus tinha chamado toda a multidão que o acompanhava. E até uma certa vez alguém se ofereceu: Senhor, eu vou te seguir aonde quer que você for. Jesus disse: você não serve. Em outras palavras, estou conjecturando. Você não serve. Você está falando sem pensar. Você está falando pela emoção, você está falando porque você está vendo que eu faço sinais, você está falando porque está vendo que eu multiplico o pão, você está falando porque está vendo que eu curo pessoas, você está falando, você está na emoção. Mas o discípulo tem que ponderar. Ninguém pode ser discípulo pela emoção. Primeiro, tem que ser chamado. Porque aquele que é chamado, ele sabe e atende o chamado de Jesus, ele vai se sujeitar às circunstâncias, muitas vezes adversas, do Evangelho. Jesus disse: as raposas têm covis, as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Você quer ir comigo? Como nós ouvimos aqui domingo, você quer sair da zona de conforto para seguir a Jesus? Às vezes é necessário. Uma pessoa importante da sociedade judaica procurou Jesus e disse: bom mestre, como se Jesus se deixasse levar por esse tratamento. O que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Na verdade, estava provando Jesus. Jesus disse assim: você conhece os mandamentos? Eu sei de cor. Jesus nem perguntou Jesus não perguntou se ele sabia citar os mandamentos. Você conhece os mandamentos? A palavra conhecer, no termo dito por Jesus, era: você vive os mandamentos? E o menino que era religioso, que pertencia a uma família aristocrata, possivelmente pertencente aos saduceus,
que eram muito, muito ricos. Ele disse: Senhor, isso aí eu guardo desde a minha mocidade, desde que eu nasci eu guardo isso aí. E Jesus citou só 5 dos mandamentos, que são os deveres do homem para com o homem. Ou melhor, 5 mandamentos que são os deveres do homem para com Deus. Os do homem para com o homem ele não disse. Jesus não menciona. O moço baixou a cabeça e saiu triste. Querendo dizer, quando ele disse: Senhor, eu guardo todos esses mandamentos, então Jesus disse: então você vai e cumpre os outros 5. Pega a tua riqueza e dá aos pobres, que as suas obrigações do homem para com o homem. Jesus reduziu tudo nisso. E vem e segue-me. Ele baixou a cabeça e saiu, porque só era um teórico. E nós não precisamos de teoria no cristianismo. Nós não precisamos de teoria para servir a Jesus. Nós não precisamos ser crentes nominais de dizer: não, no domingo eu vou na igreja. Eu pertenço àquela igreja. Eu de vez em quando eu vou. Não, Jesus precisa de discípulos, de pessoas comprometidas, de pessoas compromissadas, de pessoas que queiram viver os seus princípios, de pessoas que sejam chamadas nominalmente. Se fosse dar aqui a oportunidade para cada um dos irmãos, cada um tem uma história de como foi chamado por Jesus, de como foi resgatado por Jesus, e que muitas vezes negou, mas chegou uma hora que o Espírito Santo disse: é hoje que você vai. E trabalhou no seu coração, e ele se rendeu a Jesus. Então nós aprendemos nesse primeiro texto que o reino, que todos nós somos discípulos. No reino de Deus, todos são chamados nominalmente. Jesus não joga a rede e o que vem, não, Jesus conhece você pelo nome. Nem Pedro, que tinha um apelido, Jesus chamou pelo apelido, chamou pelo nome. Isso fala da nossa individualidade, porque salvação é individual. Salvação é pessoal. E mais, quem salva é Jesus. Só Ele conhece o seu coração. Só Ele conhece a sua alma. Só Ele conhece o seu comprometimento. Só Ele conhece a sua sinceridade. É só Jesus quem conhece. Às vezes nós temos o defeito de fazermos julgamentos sobre este e sobre aquele. Salvação é coisa de Deus. E sabe o que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que o discípulo, quando ele é chamado, ele recebe autoridade. Você e eu e nós temos autoridade que foi dada por Jesus. Autoridade para quê? Autoridade para pregar. Você pode olhar lá no versículo 7. Autoridade para curar, está lá no versículo 8. Autoridade para expelir demônio, está lá no versículo 8 também. Autoridade para ressuscitar. Nós recebemos a autoridade de Jesus. Isso não é privilégio só dos obreiros que foram consagrados. Isso é privilégio do discípulo de Jesus. Existem alguns ofícios
que são restritos, que são específicos para quem recebeu uma unção consagratória para exercer o ministério. Mas a autoridade foi você que recebeu, foi eu que recebi, foi nós que recebemos. Você tem autoridade. Eu não sei quem é que surgiu com essa conversa, que determinadas situações só fulano de tal pode orar. Não sei quem esparramou esse negócio. Ah, não, vamos chamar. Eu acho que pegaram o texto isolado, chamar os presbíteros da igreja e orem sobre ele. Mas se onde você está não tiver presbítero, se onde você está, na hora que você precisa, não tiver pastor, não tiver evangelista, não tiver irmã do ciclo de oração, se você é discípulo de Jesus, acredite, você recebeu a autoridade de Jesus. Você não pode ficar na dependência só do obreiro. Você tem a autoridade dada por Jesus. Não aceite menos do que isto. Porque é isso que diz aqui. Outra coisa que nós aprendemos aqui nesses versículos, é que no reino de Deus, aonde nós estamos inseridos, todos são enviados por Jesus na proclamação das boas novas aos perdidos. E há quem diga, há quem interprete que Jesus aqui estava fazendo acepção de pessoa. Não, Jesus estava cumprindo com a palavra. Você não... Coloca aí, Vitor, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e 12. Porque Jesus manda primeiro? Porque Jesus não diz, vão para Samaria, vão lá para... vão para Sidom, vocês vão para outras regiões. Porque Jesus, segundo a palavra, ele veio para quem? Ele veio para quem? Não, quem é os seus? Jesus veio para quem? Para os judeus. Jesus veio para quem, irmãos? Para os judeus. E o que aconteceu? Eles não receberam. Nós vamos ler um outro texto dos evangelhos, aonde Jesus vai dizer, ide por todo mundo, porque agora os judeus haviam crucificado, porque os judeus haviam rejeitado, porque os judeus não deram crédito, porque os judeus esperavam outro Messias, porque os judeus esperavam outro Jesus, e o rejeitaram por isso. Agora Jesus diz, vocês vão e de pregar o evangelho a todo mundo, mas aqui para cumprir a palavra, isso não é preconceito. Esses discípulos, os primeiros, foram enviados primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. Uma vez que a casa de Israel rejeitou a Jesus, para quem Jesus envia os seus discípulos? Para os perdidos. Você sabe uma coisa que eu não entendo nos nossos dias? Aliás, já faz muito tempo que eu não entendo. Nós somos um povo festeiro, né? Nós temos tanta festa que os finais de semana do ano não cabem as festas. Temos festa todo mês. Nós que somos um campo pequeno, se vacilar não cabe na agenda. Eu fico imaginando essas igrejas que têm 500, 300, 1000 congregações, como é que funciona? Eles têm que fazer regionais,
e tem igrejas, tem irmãos que nunca conhecem o outro irmão que fica do outro lado da cidade, no lado sul, no lado oeste, no lado norte, que não conhece porque é muita gente, nós somos festeiros. E eu estou dizendo de uma coisa que eu não compreendo, que eu não entendo. Mesmo com as ordens específicas de Jesus, mesmo com o mandamento de Jesus, nós fazemos festa, 90%, eu vou ser até generoso, 90% das nossas festas, nós não pensamos no pecador. Fazemos culto de missões, e não é uma crítica para você não, e nem para os outros. Fazemos culto de missões, para quem é que nós fazemos culto de missões? É para nós. Nós fazemos festa de mocidade, para quem é? Para nós. Fazemos festa dos adolescentes, para nós. Fazemos festa das irmãs, para nós. Até denominamos o culto de domingo, culto da família. Foi-se o tempo em que nós procurávamos atender o ID de Jesus minimamente e convidávamos, quem sabe, o nosso colega de trabalho, quem sabe o nosso vizinho, quem sabe o nosso amigo, quem sabe alguém para visitar a igreja. E não passava um culto sem a gente fazer apelo. Como é que você vai fazer apelo num culto de festividade, sendo que nós não nos preocupamos? E eu estou dizendo que é isso que eu não entendo, e isso já faz anos. Isso não acontece só conosco, isso acontece de forma generalizada. Nós preferimos fazer os cultos de início de ano, preferimos fazer as campanhas para chamar as pessoas, mas nunca os pecadores. E a palavra diz que nós somos, os discípulos foram enviados as ovelhas perdidas da casa de Israel. E quando estas ovelhas rejeitaram, Jesus diz: ide por todo mundo, vão pelos becos, pelos valados, pelos campos, e tragam os aleijados, tragam os coxos, tragam os pobres, tragam as minorias para dentro, para que minha casa se encha. Nós precisamos acreditar que quem salva é Jesus. O nosso trabalho é trazer as pessoas. Nós não precisamos nos responsabilizar por mais nada, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e ela nunca volta vazia. Isso que nós aprendemos aqui. Nesses textos. Na semana que vem, se Deus nos permitir, nós vamos falar do versículo 5 até o versículo 15, que são as instruções que Jesus dá aos 12. Como fazer o trabalho? Aqui Jesus envia, mas como é que nós vamos fazer o trabalho? O que é que nós vamos encontrar? Qual é o nosso procedimento? O que nós devemos levar? Como é que nós vamos viver? São instruções que nos ensinam a nós, a igreja de Deus, como devemos proceder na proclamação do Evangelho. Amém? Você pode receber essa palavra até aqui? Deus abençoe abundantemente a sua vida.